Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Colocamos a musiquinha aqui para começar com vocês, com tudo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem não escutou, desejei um ótimo boa tarde para todo mundo. Meu nome é Yuri e hoje eu vou conduzir aqui o evento da Se Junta para vocês, um evento muito especial, feito com muito carinho, sobre um tema tão importante que é Swift e programação na educação. Então, antes da gente iniciar o nosso evento, quero pedir quem puder ligar a câmera, fique à vontade, tá? A gente gosta muito de ver vocês. E quem estiver assistindo pelo YouTube, não deixar de curtir o vídeo, compartilhar com os outros professores, docentes, lideranças, porque esse evento é feito para vocês, então fica à vontade de compartilhar, tá? Lembrando que eu vi a dúvida aqui no chat, que ao final do evento a gente passa um formulário que é para escutar a sensação que vocês tiveram no evento, e quem preencher esse formulário, a gente também envia um certificado de participação, tá? Então, só aguardar que no final a gente envia esse formulário. Então, contando aqui sobre a nossa equipe, nós somos um time de profissionais apaixonados pela transformação digital e pelas oportunidades de aprendizado que a tecnologia Apple promove em instituições educacionais. Então, antes de sairmos da sala de aula, a sala de aula não saiu da gente. Então, nós somos professores, educadores que são apaixonados pelo que a tecnologia e a educação pode fazer a mudança no mundo. Pode passar. Hoje, no nosso evento, nós temos três integrantes da Sejunta, que é o Guilherme Camargo, eu e Yuri Ribeiro, coordenador da Sejunta, e o Leonardo Correia, que é nosso especialista de tecnologias educacionais, que vai nos apoiar nesse evento. Trazendo a Sejunta em números, nós temos mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, mais de 22 mil devices implementados e mais de 25 mil usuários impactados. Números grandes, né? Geralmente, quando a gente mostra esses números, as pessoas falam, legal, mas o que a Sejunta realmente faz? Pode passar para o próximo. E nós respondemos: o controle sobre o projeto de tecnologia. Então, a Sejunta, ela auxilia a instituição de ensino a trazer uma formação continuada para o professor, a configurar aquele equipamento, a ter todo esse controle sobre esse projeto. Porque você ter o equipamento sem ter um controle sobre ele e entender o total do potencial desse equipamento, a gente não consegue tirar tudo daquelas práticas. Então, a Sejunta, ela apoia nessas frentes com formações, concursos e outras iniciativas que vocês vão adorar conhecer. Aqui estão algumas das nossas escolas parceiras, tá? Dentro dessas escolas parceiras, são todas as escolas certificadas Apple no Brasil e, claro, instituições super importantes que ficam em todo o território nacional. Aqui, um pouquinho da nossa agenda, tá? Que é dividida em 5 momentos. Então, nós vamos passar pela Apple na educação, depois, como surgiu a linguagem Swift, currículo de programação, por dentro dos aplicativos e, claro, a avaliação e encerramento que eu mencionei para vocês no final. Então, gente, sem mais delongas, né? Trouxe essa apresentação breve para vocês, mas agora é que o show começa. E para trazer esse show hoje, contar essas possibilidades incríveis da linguagem Swift, eu trago aqui a fala para o Léo. Léo, fica à vontade, viu? O Léo que tem vasta experiência, tanto com habilidades maker, quanto habilidade de programação, e hoje vai brilhantar o nosso evento. Léo, fica à vontade. Obrigado. Muito obrigado, de verdade, Yuri, de verdade. Pessoal, obrigado pela participação hoje, obrigado pela sua interação. Realmente, se você puder, liga a sua câmera, a gente quer muito que você participe hoje. Sempre relembrando, olha só, que o chat está sempre disponível. Ao final, nós aqui sempre temos um momento de perguntas, de dúvidas, né? Então, você pode sempre alcançar a gente quando você quiser, tudo bem? Pessoas, olha só, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai hoje apresentar para todos vocês os currículos de programação, né? Com bastante foco em Mac hoje, mas também a gente vai falar bastante sobre o iPad, né? Mas por onde que a gente pode começar por aqui? Pessoal,
A Apple está há mais de 40 anos dentro desse ramo de educação, desse âmbito escolar mesmo, né? Então, a gente tem faculdades, escolas que foram, desde os anos 70, lá, empoderadas com os aparelhos de ponta que a Apple traz, né? Aqui tem até uma foto legal sobre isso, né? Então, a gente consegue seguir aqui em frente. Tem uma outra foto interessante que foi lá nos anos 2000, que traz uma sala lotada de Macs, né? Inclusive, os Macs já foram assim também, coloridos, mas ao mesmo tempo poderosos, claro. Era uma sala de aula diferente. Era uma sala de aula que não se parecia muito com o que a gente estava acostumado. Uma sala de aula assim, hoje em dia, é normal, é corriqueiro, né? É um hábito já nosso ter computadores disponíveis em sala de aula. Inclusive, nem é mais desse jeito aqui assim, né? Agora virou realmente como a gente está vendo nessa foto aqui agora. Inclusive, computadores em sala de aula não precisam mais ser de fato computadores. Pode ser, por exemplo, um iPad, uma forma de um tablet, né? E a gente consegue se desenvolver cada vez mais. A Apple ela foi percebendo novas possibilidades, novas trações, novas vontades, novos desejos em sala de aula, tanto por parte do professor, como também do aluno, que eu creio que é o mais importante mesmo, correto? Assim, a Apple foi entendendo, começando a olhar em volta, e ela começou a perceber que a cada década que passa, né, basicamente, novas habilidades, novas competências estão aparecendo, têm que ser realmente trazidas para a sala de aula. Inclusive, nós temos aqui um gráfico que a gente sempre usa, que é do Fórum Econômico Mundial, né? Inclusive, a cada 5 anos eles atualizam, nós pulamos 5 anos, nós já estamos aqui com a frente para 2025, então 2020 já virou passado. Olha só como realmente o tempo ele muda, né? Ele vai evoluindo. Em 2020 a gente já tinha visto bastante coisa nova. A gente viu a parte de, por exemplo, de criação, de criatividade subindo para o pódio. A gente está vendo lá em cima ali, ó, pensamento crítico, gerenciamento de pessoas, coordenação em grupo, inteligência emocional. Já via-se realmente uma mudança muito forte. Dentro apenas, não apenas daquela ideia de habilidades técnicas, mas também de habilidades socioemocionais. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tudo bem? Inclusive, obrigado pela participação aqui pelo chat. Se você puder, sim, falar de onde você fala, hoje a gente quer muito saber, tá bom? É sempre interessante entender de onde que vocês estão, porque sempre o Brasil inteiro está aqui conosco, né? Mas agora, o que, que mudou para 2025? O que a gente espera aqui para os próximos 4 ou 5 anos aí? Pessoal, olha só como que as coisas estão um pouco diferentes, né? A gente ainda está vendo parte de criação, pensamento crítico, solução de problemas ali em cima, né? Mas você vê que também algumas formas elas se mesclaram, alguns ensinos ficaram mistos, ficaram híbridos, ficaram realmente mais potentes, né? Inclusive, um tópico que está bem em voga aqui hoje é o de aprendizagem ativa. O que é isso, né? Aquela ideia de você dar aula de cada vez mais dinâmica, cada vez mais com o aluno em foco e realmente com um ambiente cada vez mais inovador. Assim, eu busco aqui pontos principais sobre essas novas competências que a sala de aula está entendendo, está recebendo mesmo, né? Aqui a gente está vendo por início que até 2025 a gente vai ver que 50% de todos os funcionários, tanto de âmbito corporativo, de âmbito educacional, também vão precisar de requalificação até 2025. Porque realmente a gente está cada vez mais adotando tecnologias novas e está realmente aumentando o uso, tanto em sala de aula quanto em empresas, né? O segundo tópico aqui, ele traz do pensamento crítico, olha só. Pensamento crítico e solução de problemas estão no topo da lista e não são de hoje, né? Já estão crescendo há algum tempo, agora eles estão realmente em voga mesmo, eles estão em bastante destaque mesmo, e a gente tem que levar isso em conta sempre, tudo bem? Terceiro tópico e quarto tópico, eles se conversam aqui, né? Então a gente está vendo que novas habilidades de autogerenciamento, de autogestão, como por exemplo, resiliência, aprendizagem ativa, tolerância, flexibilidade, elas estão aparecendo. Ou seja, a sala de aula deixou de ser a mesma já tem algum tempo, né? E a cada ano que passa, ela precisa crescer, ela precisa se adaptar a essas evoluções, né? E aqui, por final, uma coisa que eu já comentei, inclusive, que é a junção de competências, né? Competências técnicas com competências socioemocionais. São dois pilares extremamente importantes
Para quem aqui já ouviu também o termo hard skills e soft skills, que também está bastante com bastante ênfase hoje, esse gráfico aqui ao lado, ele fala muito disso. Ou seja, a Apple, ela fez um resumo. Ela começou a entender que o mundo estava mudando, ela já estava trazendo realmente um empoderamento forte em sala de aula na parte dos aparelhos. Mas ela pensou, o que eu posso fazer então para poder ajudar ainda mais essa sala de aula? Assim, ela pôde ver essas habilidades essenciais. Ela conseguiu fazer um resumo, que é a criatividade, a colaboração e a solução de problemas, né? Coisas que vai desenvolver, que vão realmente desenvolver parte técnica, parte socioemocional, parte de colaboração. E ela, primeiramente, desenvolveu 2 apps extremamente importantes, que um deles aqui à sua esquerda, que é o projeto escolar, que é realmente um gerenciamento completo da sua sala de aula. E ele abarca vários tipos de apps, a gente vai também mostrar alguns deles hoje. Você pode pedir tarefa, você pode fazer devolutiva, você consegue corrigir em tempo real, você consegue pedir em tempo real. O seu aluno vai estar trabalhando e você vai estar vendo tudo que ele está fazendo, tá bom? Mas em tempo real, em sala de aula, temos o app Sala de Aula mesmo, né? Que ele vai desenvolver realmente aquela ideia do tempo real. Aquela ideia de você estar junto dos seus alunos, vai estar junto realmente de como que eles estão fazendo. Você consegue dar ênfase, você consegue conversar, você consegue entender como é que está o progresso, como é que está a visualização. Você vai estar realmente com a sua sala na palma da sua mão. E olha só, esses apps aqui, eles são multimeios, aplicativos mesmo. Então, ele trabalha vários tipos de ideias diferentes. Então, a gente está vendo Pages, Keynote, iMovie. A gente está vendo trabalho com planilha, trabalho com texto, com documentos, com acessibilidade, com desenho, com fotos. É muita coisa mesmo que a gente consegue trabalhar. Inclusive, olha só, aqui no meio tem um app que é extremamente importante, a gente vai falar bastante sobre ele hoje. Inclusive, aqui a gente vai fazer a ponte. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso evento de programação. A gente vai mostrar para você hoje como que você consegue desenvolver aplicativos em Swift na sua sala de aula, tá? E esse aqui é um aplicativo que ele é um exemplo muito bom disso. Ele é o Swift Playgrounds, né? A gente vai falar bastante sobre ele hoje. Se por acaso você tem alguma dúvida, não deixa de trazer pelo chat, tá? A gente quer muito ouvir vocês, tudo bem? Agora, como que se deu, como que começou realmente essa possibilidade de trabalhar programação de uma forma tão impactante como a Apple traz? Primeiramente, criando uma linguagem, né? Criando um meio, um combustível para isso. Então, criou-se em 2014 a linguagem Swift, né? Ela é fácil, ela é poderosa, ela é a mais rápida do mundo desde então, e ela é código aberto. Quero que vocês façam um exercício agora aqui conosco. Olha esses termos aqui um por um. Fácil, poderoso, aberto. Tudo que uma sala de aula tem que ser, correto? Ela tem que ser fácil, ela tem que ser ágil, ela tem que ser poderosa, eficiente, tem que ser aberta, tem que ouvir, tem que ter a escuta ativa, tem que ter a comunicação ativa, coisa que o nosso currículo de programação trabalha muito bem. Tá bom, pessoal? E aqui vocês conseguem ter até um pouco de história disso, né? Como que realmente começou a aparecer a linguagem Swift. E esse GIF aqui, ao meu ver mesmo, ele resume muito bem o que é a linguagem Swift. Ela pega que antes dela se parecia com um trecho de um código. E ela quebra, ela desmonta esse código numa coisa muito mais assertiva, muito mais fácil, muito mais prática. Tudo que é essencial para um aprendizado, correto? Então, ela encaixa como uma luva mesmo na sala de aula, ela desenvolve muito melhor essas possibilidades. E aqui a gente está vendo também a apresentação que foi em 2014. E aqui o nosso querido ele traz 4 tópicos, né? Rápido, moderno, seguro, interativa. Pessoal, por que a gente está vendo esses termos, né? Rápida, moderna, segura, interativa? A gente vai mostrar para vocês por que cada um desses termos eles realmente se fazem importantes hoje, tá bom? E como que você consegue alcançar isso, tudo bem? E aqui também a gente vai dar uma olhada em volta aqui. A gente vai parar, a gente vai olhar, a gente vai começar a entender que nós temos mais de 700 linguagens de programação hoje em dia no mundo sendo usadas agora mesmo, tá? 700 linguagens. E desde que foi criada a Swift, ela está no top 10 sendo usada. O que isso mostra para a gente mesmo é que o seu aluno, a sua sala de aula, a sua escola, ela vai conseguir desenvolver uma linguagem que é mundial, internacional, extremamente poderosa, que os melhores
programadores, as melhores empresas do mundo inteiro estão utilizando. Olha só o tanto de possibilidade que a gente tem. E, claro, com todo o apoio, desde o começo até o final, do básico até o avançado, tudo bem? E daquela parte de interação, aquela parte interativa, moderna, segura, e também tinha a parte interativa, correto? A gente também tem um meio de usar isso de forma física, além da forma digital. A gente consegue ver isso tendo resultado em tempo real na nossa frente, com meios diferentes, com recursos diferentes. E um deles é o nosso aqui amigo, o MiBot. Ele está incluso no livro, tá bom? Ele pode ser comprado à parte, e ele é muito, muito divertido, porque você consegue ter uma interação via iPad e via Mac muito interessante. Você vai desenvolver a sua ideia de código, você vai desenvolver o seu trabalho em sala de aula, e seu aluno ele já vai ver um resultado palpável, ele vai poder pegar, ele vai poder montar, ele vai poder fazer do começo até o fim mesmo, tá bom? Sim, eu convido vocês a conhecerem os currículos, tá bom? Nós temos dois deles, duas bases principais. Aqui para a sua esquerda, focado em iPad e também Mac, o Programação para Todos, tá? Uma parte mais lúdica, uma parte um pouco mais de atividades, de possibilidades, para poder realmente começar a entender como que funciona a programação, tá bom? E aqui à sua direita, nós temos o focado no Mac, uma parte mais avançada, uma parte mais para os anos mais avançados em sala de aula, que ele trabalha 4 livros extremamente assertivos e extremamente poderosos para a sua sala de aula. Inclusive, olha só, olha o que a gente tem aqui. A gente tem 2 tipos de livros, né? Um de capa laranja e um de capa branca. O de capa laranja é voltado para o seu aluno. Ele vai instruir o seu aluno a entender como que ele consegue trabalhar aplicativos e atividades diferentes, né? E o de capa branca, ele é muito legal porque ele é um guia do professor, ou seja, ele tem os livros inclusos, todos dentro dele, tá bom? E também, ele também vai ter um apoio quanto à ficha de avaliação, ele vai ter apoio quanto à integração, ele vai ter apoio quanto à BNCC. É realmente um apoio, é um braço direito do professor do começo até o fim, tá bom? E aqui também, por onde a gente consegue começar? Por onde que a gente vai fazer? Por onde que a gente vai desenvolver? O que, que a mais dos livros podemos entender, né? Olha só, é mais fácil falar por onde não, porque tem muita coisa mesmo, tá? A gente tem aqui laboratórios de desenvolvimento do iOS, nós temos laboratórios móveis, nós temos os coding clubs, o clube do código, né? Eles são multidisciplinares. Aliás, olha só, atentem-se, eu vou falar muito esse termo hoje, tá? Multidisciplinar. E também eles trabalham tanto de forma dentro da grade como de forma extracurricular, tá bom? Tem diversas ideias diferentes, diversas possibilidades diferentes. Eu quero muito que vocês entendam até onde a gente pode chegar com isso, tudo bem? Sempre relembrando que qualquer dúvida não deixa de trazer aqui pelo chat. Tudo bem, queridos? Muito bem, então a gente consegue seguir em frente aqui. Eu vou mostrar para vocês agora como que funciona esse currículo por dentro agora, esse currículo de início de programação para todos, o Puzzles, né? Nós temos o Puzzles, temos o Aventuras, que é um pouco mais à frente. Mas como que ele começa? Como que ele realmente vai abrir os meus olhos aqui? Olha só, a gente vai falar sobre o Playgrounds, que é um app extremamente divertido, lúdico e muito poderoso, e também sobre essas atividades que eu falei tanto hoje, tá bom? Olha aqui, pessoal, a gente vai começar realmente entrando no livro, por dentro do livro, tá bom? Primeiramente, esses livros, eles trazem várias possibilidades dentro de cada capítulo. Aliás, o Puzzles, ele foi feito para desenvolver o seu discernimento em sala de aula sobre o que é o começo do código. Porque, aliás, o código está ao nosso redor aqui, né? Você mesmo se programou para estar aqui hoje. Então, obrigado por isso, seja muito bem-vindo aqui, tá? Obrigado por se programar para estar conosco hoje. E aqui, dentro do livro de capa branca, do guia do professor, nós temos duas ideias diferentes. Nós temos o livro de alunos e do professor no mesmo lugar, ou seja, é um apoio realmente completo para todos vocês. E cada ideia, cada capítulo, cada momento, seja comando, função, código, desculpa, condicional, loop, várias possibilidades, eles trazem sempre 4 tópicos internos, que é o aprenda, o experimente, o coloque em prática e o connect. A gente vai passar sobre cada um deles, tudo bem? Começando aqui, a gente vai ver o tópico aluno comandos, né? É o capítulo 1, capítulo de início.
ele vai te trazer realmente o que é um comando, que nada mais é do que uma instrução, do que uma sequência de instruções, né? E aqui, logo em sequência, ele já traz uma ideia que você consegue trabalhar em sala de aula. Então, uma ideia que aqui a gente está vendo que é o esconde-esconde, ou o caça ao tesouro. Ele vai te trazer objetivos, ele vai te trazer ideias para você poder adaptar a sua sala de aula. E também, olha aqui embaixo, olha só, reflexões da atividade. Então, não é apenas a ideia e ponto final. Não, ele vai desenvolver como que você pode fazer. Essa aqui talvez é a melhor forma, porque cada turma é uma turma diferente. Então, é bom que você se aproprie e adapte da melhor forma possível, tá bom? E logo em sequência, ele traz o app, o Swift Playground, que é um app muito bonito. Ele é um cenário 3D, onde o personagem ele vai desenvolvendo habilidades através do código. E é um código que o seu aluno vai desenvolver, seja ele por texto, seja ele por blocos. E ele tem que buscar uma joia, ele tem que vir à esquerda, ele tem que pegar um botão, passar por um portal. Ele monta, desmonta todo o seu cenário. É realmente uma evolução gradual muito divertida, né? E o mais interessante é como que o seu aluno, a sua sala de aula, vai realmente desenvolver isso sem nem perceber. Eles vão querer passar para a próxima fase, desenvolver o próximo capítulo e aprender o próximo tópico. E você realmente vai estar deixando eles como protagonistas disso. Eles vão estar desenvolvendo dentro de um ambiente gamificado, dentro de um jogo, o que engaja muito, o que motiva muito eles, né? E aqui também nós temos o tópico do professor para o mesmo capítulo, olha só. Ele vai trazer dicas de integração, inclusive, olha aqui, ó, mais ideias diferentes. Então ele traz, por exemplo, conhecimentos prévios, que é aquela ideia clássica da sala de aula invertida, né? Nós também temos aqui novas ideias de interação. Então você pode fazer duplas, você pode fazer um mural de vocabulário, tem muita, muita coisa legal. E também, claro, você não precisa ser realmente um professor de programação para dar uma aula de código, né? Você vai ter apoio nisso o tempo todo. Você vai realmente conseguir ter as respostas de cada uma das suas fases, dos seus níveis, tudo bem? Então você pode ficar tranquilo, tranquila também quanto a isso. Você vai ter apoio do começo até o final sobre essas possibilidades. Tudo bem? Tô vendo que já está chegando algumas perguntinhas por aqui. Obrigado pela sua interação, tá bom? A gente vai anotar todas elas para poder responder ao final também. Obrigado pelo apoio, Yuri. Maravilha, maravilha. Olha só, então a gente acabou de ver então o Swift Playgrounds, né, que é realmente um playground, né? É realmente uma área de brincadeiras, tanto para iPad quanto para Mac. E quando eu falo que é uma área de brincadeiras, é de verdade, tá? Porque você pode baixar outros pacotes, ou seja, não é apenas aquele jogo lá e acabou aí. Não, tem outras ideias diferentes, inclusive ideias que te apoiam de modo multidisciplinar. Olha aqui o termo de novo, modo multidisciplinar, com matemática, com português, com ciências, com física, tem muita coisa legal mesmo. Inclusive, uma aqui delas, que a gente está vendo aqui na tela agora, que é o próprio pacote Espirais, que ele trabalha os epicicloides, os hipocicloides, que são aquela ideia daqueles desenhos congruentes que você aprende sobre raio, sobre perímetro, sobre circunferência. Tinha até um brinquedo antigamente, eu lembro, que você pegava um lápis e você ia fazendo desenhos, né, com cores diferentes, espirais diferentes. Uma forma muito interessante, e você desenvolve isso através de código. Olha aqui à sua esquerda. Tem um código factual ali. Tem uma forma de você entender como que você apenas coloca mensagem, como que você muda a cor, como que você aumenta o raio. É muito legal saber que a gente tem esse apoio em sala de aula hoje. Além disso, nós temos também diversas outras possibilidades. E, pessoal, inclusive, olha só, esses dois tópicos aqui que eu estou falando, de espirais, de pedra, papel e tesoura, aquele Joaquim Pô clássico, são da turma dos iniciantes, tá bom? São pacotes para iniciantes, pacotes daquela ideia do básico, sabe? E olha já o nível de estética, olha o nível de programação, olha o nível de possibilidade que a gente consegue ter. Esse aqui é um jogo inteiramente configurável que a gente consegue fazer aqui dentro. Você pode trocar animal, pode colocar mais jogadores, você consegue mudar o tipo de randomicidade aqui dentro. E tem também um desenvolvimento socioemocional aqui dentro. Você consegue colaborar, comunicar, você consegue trabalhar isso em equipe, tem em equipes, tem também uma expressão corporal muito grande aqui dentro. E tudo isso dentro da linguagem em Swift, dentro do Swift Playgrounds, que é um ótimo começo, né? Ele vai desenvolvendo isso cada vez mais. Tudo bem? Agora, a gente viu, então,
livros de programação para todos. A gente viu como trabalhar isso em iPad, bastante também em Mac. A gente desenvolveu habilidades sobre como que você consegue baixar pacotes. Aliás, relembrando que esses livros aqui, todos eles estão gratuitos para qualquer aparelho Apple, tá? iPhone, iPad ou Mac estão lá disponíveis gratuitamente. Então, realmente usa, lê e se empodera com isso. Você vai conseguir desenvolver uma sala de aula extremamente divertida, lúdica, com tudo isso, tá bom? Agora, chegamos então naquela ideia de, beleza, olha só, já viu muita coisa boa aqui dentro. Até onde a gente pode chegar, Léo? Até onde eu consigo levar a minha sala de aula com a ideia do Swift, com a ideia de você desenvolver aplicativos em Swift, né? Aqui, nós vamos usar de base o app Xcode, que é um app profissional usado por programadores do mundo inteiro, inclusive desde 2014. Toda linguagem, todo aplicativo, todo jogo para iPhone, para iPad e para Mac, ele é feito em Swift. Ou seja, praticamente metade dos aparelhos do mundo utilizam o Swift, né? E aqui, a ideia de você trazer Xcode para os anos mais avançados em sala de aula, ela se dá através de 4 livros extremamente importantes, que é o Explorations, APCS Principles, Fundamentals e Data Collections, né? E aqui trabalha desde o começo, a gente vai passar sobre cada um deles, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai ver realmente um pouco de cada um deles. Eu quero deixar esse gosto hoje mesmo. E também ele desenvolve muito bem o que a gente conhece como o ciclo de design de um app, de um aplicativo. E tem muito de design thinking aqui dentro. Tem teste, tem definição, tem protótipo, tem realmente validação, tem iteração também. Então tem muita coisa legal aqui dentro. Você vai realmente trazer vários recursos para a sua turma de forma diferente, tá bom? Começando aqui pelo livro de começo, correto? Que é o Explorations, ou seja, explorações. É aquela ideia de investigar o início, investigar o começo. E cada um desses livros ele traz 180 horas de aula, 180 horas de carga horária para sua aula. Então, olha o tanto de possibilidade que a gente tem aqui dentro, né? Aqui eu trouxe alguns tópicos que eu acho que pode ser interessante para você entender melhor o que cada um dos livros traz, tudo bem? Começando aqui, a gente está vendo que nós temos os principais conceitos de computação, nós temos uma base sólida para Swift, nós temos o impacto da informática nos apps, na sociedade, na economia, na cultura, porque realmente esse é um tópico real. Então, é legal ter esse contexto prévio, né? E também nós temos o começo de uma exploração em apps para iOS, ou seja, é o sistema de operação para iPhone. Ele vai estar sempre aqui também disponível. Ou seja, é um livro que vai realmente começar, vai abrir a porta. E você, aqui na sua direita, nós temos alguns tópicos também. Você vai ver que você vai poder fazer um jogo de bola pula-pula, você vai pensar num protótipo, você vai fazer o seu primeiro aplicativo, olha só que legal. E isso sem nunca ter usado Xcode. Ele vai desenvolver essas habilidades dentro dos livros. Isso é maravilhoso, tá bom? Obrigado pelas suas participações aqui pelo chat. A gente consegue seguir em frente. Agora, o segundo livro, olha só. APCS Principles. O que é isso? Isso aqui, pessoal, é um exame internacional. APCS é Ciência da Computação e Aplicação Avançada. É um exame que ele vai ter total apoio aqui dentro. E o seu aluno ele consegue tirar esse certificado, tá bom? Então, ele é realmente muito completo, tanto em âmbito nacional como internacional, em diversos certificados diferentes. Tudo bem? E nós aqui também temos o processo de design de apps com ideação, planejamento, prototipagem, avaliação de um app. Ou seja, é muito legal poder encaixar algumas ideias, algumas práticas de sala de aula que possam ser desenvolvidas em grupo, possam ser desenvolvidas em colaboração, naquela ideia das educações, da 1.0 até a 5.0. A 5.0 vai ser muito bem desenvolvida aqui, que é aquela ideia da inteligência socioemocional, aquela ideia da revolução tecnológica. Os livros conseguem abarcar muito bem isso, né? E aqui nós temos que você vê também que você vai poder brincar com mais componentes, com mais recursos. Você até vai começar a desenhar um jogo de quiz também, né? Então ele trabalha com alguns tópicos diferentes por aqui. O terceiro livro, talvez, para mim, o mais importante, que é o dos Fundamentals. O que são Fundamentals, pessoal? O fundamento é um termo de extrema importância. É tudo que é importante, tudo que é essencial, tudo que a gente não deve passar desapercebido, né?
Então, ele traz realmente um domínio sobre os principais conceitos e práticas que os programadores do mundo inteiro usam em Swift todos os dias. Ou seja, o domínio sobre os principais conceitos. Olha só essa frase como ela é forte, né? Realmente poderosa. E ele também traz conhecimentos elementares sobre os recursos de edição do código e interface do Xcode. Interface essa que você vai conhecer hoje também, viu? Eu vou passar passo a passo mesmo para você entender como que funciona todas essas possibilidades aqui dentro do aplicativo Xcode, tá bom? E aqui também nós temos alguns tópicos legais que, por exemplo, o debugging, que é o de depuração. O que é isso? É realmente encontrar o erro no código. Então, talvez é o ponto mais importante do código, porque tudo que a gente quer de um código é que ele funcione, é que ele rode, é que ele realmente seja eficaz, eficiente, assertivo, correto? Aqui também a gente vai falar bastante sobre aquela rodinha do ciclo do design. Você vai poder trabalhar isso em grupos, ele vai poder desenvolver cada um desses discernimentos aqui dentro. Então, teste, definição, prototipagem, validação, implementação. Tem muita coisa legal, né? E aqui também nós temos o último tópico, que é um tópico até diferente, que é a personalidade de um app. Que é como que o app se posta para o mundo, né? Como que ele se coloca de forma estética, de forma funcional, quais são os recursos dele, para quem que ele é feito, qual que é o público-alvo dele, né? Então, ponto super importante. E agora, para fechar com chave de ouro aqui os nossos currículos, nós temos o Data Collections, que é o último livro que ele traz um tópico que é muito atual, que são os dados, né? Então, a gente vai realmente ampliar o nosso conhecimento. Aqui, o iOS vai ser bem incluído também, né? Apps cada vez mais complexos, mais poderosos. A gente começa lá do básico e a gente vai até uma ideia bem avançada aqui, né? A gente vai também explorar os dados e as novas APIs, né? O que são APIs? Pessoal, API é igual um garçom de um restaurante. Então, a gente faz o pedido, o garçom leva até a cozinha deixa ele pronto, o garçom traz de volta. Então, é basicamente isso. Então, a gente também vai ter experiência com isso aqui dentro desses currículos. Experiências muito mais completas nesses aplicativos. Tudo bem? A gente vai poder trabalhar em web, com dados dinâmicos. E olha só, último ponto aqui, construir o seu próprio aplicativo original. Olha só que interessante. É realmente um currículo muito poderoso, muito assertivo, muito voltado para a sala de aula e foi feito para a sala de aula para poder empoderar você, professor, e, é claro, a sua turma, né? Voltado para Mac, voltado para Xcode, bastante performance, bastante trabalho, bastante tópicos bastante avançados que a gente consegue trabalhar em sala de aula. Tudo bem? Agora, então a gente já viu a base, a gente já viu como a gente começa, a gente já viu quando a gente estuda, quando a gente implementa. Como que se parece, então, esse tal de Xcode, né? Como que ele funciona? Como que ele realmente traz mudança? Em que parte que ele inova? Pessoal, quando a gente monta um app, a gente está sempre trabalhando com código, né? Código, 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 texto, 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 código. E depois a gente vai vendo como que vai ficando essa cara, né? Essa estética dele. Aqui no caso, o Xcode ele trabalha da forma inversa. Ele trabalha focando muito na estética, principalmente. Então você vai ter um simulador em tempo real. Olha aqui só um iPhone na tela embutida do Xcode. Então você vai conseguir desenvolver essa estética igual a gente faz, por exemplo, um texto, um slide. A gente pega uma forma e arrasta. Pega um texto e né, arrasta para lá. A gente vai montando isso e a gente consegue ver em tempo real esse simulador. Né? Então ele vai ver um iPhone realmente funcional, a gente consegue abrir esse app e ver como que ele está ficando. Só isso aqui já muda todo o jogo de app no mundo inteiro, tá? Só para a gente poder saber como está ficando previamente e depois alocar esse código dentro de cada um dos tópicos é maravilhoso, tá? Muda realmente tudo, deixa tudo muito mais prático. E ajuda muito no desenvolvimento em sala de aula. Inclusive, a gente consegue desenvolver ideias até mais complexas, né? Com páginas diferentes, com ícones, com fotos, com possibilidades, com botões, com switch, com texto. Inclusive, eu vou até passar para vocês um exemplo muito interessante hoje, tá bom? Olha só. A gente aqui está vendo um app que é de uma lista de compras, tá? E eu quero que vocês entendam que esse aqui realmente é super simples, ele não tem código nenhum aqui nele, tudo bem? Ele é simplesmente formas e objetos arrastados, já formando um aplicativo, tá bom? E como que eu faço isso?
a gente pode pesquisar aqui dentro do próprio software opções, recursos, né? Possibilidades. Então, a gente tem aqui texto, a gente tem botão, a gente tem controle, a gente tem campo, slider e tem também botão. A gente pode pesquisar e simplesmente, olha só, a gente pega lá e arrasta para dentro do rap. Isso aqui mudou realmente tudo que a gente pensava sobre código, sobre aplicativo. Você pensar que para você montar um código é só você pegar um objeto e você arrastar, e depois que você vai realmente montar toda aquela parte do corpo, da estrutura dele, deixa você muito mais à vontade. Você realmente foca na estética e depois você foca na usabilidade. Tudo bem? Então fica muito mais claro, é um código muito mais assertivo, muito mais fácil de se ler também. Obviamente com muito menos erros, né? E aqui, então, a gente viu uma lista, correto? Uma lista de compras ali atrás. Eu vou agora trazer para vocês qual que é um ponto avançado de uma simples lista, tá bom? Esse aqui é um outro aplicativo e de listas que você consegue fazer para boletos, para compras, para contas de água, contas de luz, para tarefas, estudos, o que você achar melhor, tá bom? Feito completamente em Swift. E você consegue ver em tempo real também como está ficando essa lista aqui. Agora, por favor, aperte o cinto, tá? Porque tem muita coisa legal aqui dentro. Olha só. Aqui eu vou passar para vocês 4 telas, tá bom? Aqui, essa primeiríssima é para você ver realmente que nós temos uma tela de um iPhone que pode ser um simulador aplicado aqui à tela, né? Então você vai ver que você pode simplesmente selecionar e ponto final, você já vai abrir aqui o seu aplicativo. Agora nós temos um aplicativo de listas, né? Então nós temos as nossas listas, você pode criar novas listas de acordo com o que você precisa. Então você pode criar listas diferentes, com cores diferentes, com ícones diferentes. Olha só como está evoluindo rápido essa lista aqui de né, ideias, tarefas mesmo. E você consegue deixar com o seu nome, com o nome da sua tarefa, da sua possibilidade, com a cor específica realmente. E claro, colocando novos tópicos dentro. Então, vou pagar conta de luz, vou pagar conta de água, vou fazer tarefa de ciências, de matemática. E ela também ela gera uma evolução gradual dentro dessas possibilidades, tá bom? E aqui nós temos a nossa última tela mostrando isso mesmo, né? Então aqui a gente vai ticar água, luz. Quando a gente retorna para ver a lista, a gente vai ver que nós temos uma evolução completa ali, né? Praticamente quase completa, porque falta um tópico ainda, né, para ser concluído. Tá vendo? Olha só que interessante. Feito completamente em Xcode, completamente em Swift. É um código que você consegue passar também em sala de aula. Consegue desenvolver do básico até o avançado. Pessoal, esses currículos eles vêm realmente para apoiar todos vocês. Tudo bem? A gente viu bastante coisa legal. A gente viu realmente como que a gente consegue desenvolver essas ideias em sala de aula, como que a gente começa, para onde que a gente vai. Como que fica, então, essa jornada? Como que a gente consegue trabalhar esses currículos? Léo, de onde eles começam e aonde que eles acabam? Olha só, a gente consegue pensar desde o início do jardim de infância, né? Então a gente consegue começar a trabalhar o código desde o começo mesmo, desde a ideia do básico até o avançado, os anos mais avançados, né? A gente vai trabalhando currículos diferentes, com formas diferentes, possibilidades diferentes mesmo. Porque o código ele é muito aberto. A ideia de você programar é muito aberta. Como eu falei, a gente tem código por todo lado, correto? Então a gente tem que usar isso também em sala de aula. Dizem que o código é uma das habilidades mais importantes para os próximos anos aí. Então a gente poder desenvolver essas habilidades em sala de aula de uma forma tão completa e ao mesmo tempo que dá tanto apoio é muito bom, né? E aqui nós temos também Fund 1, né? Do terceiro ao quinto ano, nós temos o Comece a Programar 2, nenhum pré-requisito. Nós temos aqui, a partir do ensino fundamental 2, nós temos também o Aprenda a Programar 1 e 2. Então, eu quero que você se atente aos nomes dos livros, tá bom? Comece a programar. Aprenda a programar. Ou seja, é realmente um apoio. Ele é um braço direito seu mesmo, um apoio completo em sala de aula, tá bom? E aqui, olha só até onde a gente consegue chegar, né? Então, Fundamental 2, ensino médio, tem muita coisa legal. É uma linha do tempo completíssima, você vai poder se basear, você vai poder realmente instruir os seus alunos. A gente vai até o Aprenda a Programar 3, pode ser com Playground, pode ser com Xcode. Tem muita possibilidade. Tudo bem, queridos? Muito bem, muito bem. Assim a gente consegue chegar aqui nos nossos tópicos finais de hoje, né? A gente vai poder entender
Como que, então, esses currículos, né, tanto de programação, de criatividade, eles apoiam a gente em sala de aula também com as competências da BNCC? Pessoal, quando eu falo que eles foram realmente criados para a sala de aula, é verdade. É uma coisa que foi pensada desde o começo, intrinsecamente dentro da BNCC. Ou seja, a Base Nacional Comum Curricular está sendo muito bem respeitada aqui dentro, com as suas habilidades, com as suas possibilidades. Esse aqui é um material que você realmente vai poder receber muito bem em sala de aula. E até eu te convido a dar uma olhadinha nele. Olha aqui só, a gente tem comandos, ou seja, é um tópico, né? É um capítulo do nosso livro. A gente tem ali em cima a atividade, nossos objetivos de aprendizagem. Nós temos os conceitos, então a gente tem linguagem, sequência, comando, depuração, decomposição, lateralidade. Ou seja, você realmente vai ter toda uma bagagem a ser completa em sala de aula, e sempre com esse apoio constante desses currículos, tá bom? E aqui nós temos, inclusive, o tópico exclusivo para a nossa BNCC, com as habilidades, com os números delas, com os códigos dela, e deixando bem claro, inserindo bem claro mesmo, o que cada uma cada uma dessas ideias, dessas atividades consegue trabalhar mesmo. Inclusive, tem aqui até um tópico legal aqui final, que é o de cultura digital e de programação. Ou seja, são várias habilidades, elas respeitam dos mais variados tópicos, das mais variadas possibilidades também, desde pensamento crítico, criatividade, a gente tem expressão, conhecimento, tem muita coisa legal, tá bom? E aqui, então, a gente começa a olhar para dentro também da Se Junta, né? A gente está vendo aqui muitos currículos, muitas possibilidades. Então, Léo, como que eu consigo, então, acessar os nossos cursos? Como que eu consigo me capacitar realmente por essas novas possibilidades aqui, né? Pessoal, nós temos aqui um portal pensado para você, feito com vários cursos. Hoje são 24 e a gente está pensando para muitos mais outros que estão por vir aqui, né? Inclusive, eu até fiz um vídeo explicativo para você entender como que você consegue acessar, né? Aliás, pessoal, vocês vão receber ao final aqui por e-mail todos os links importantes dessa formação, desse evento de hoje, tudo bem? Então pode ficar tranquila quanto a isso. Você pode acessar o nosso portal e lá em cima nós temos uma aba de cursos, tá vendo aí, ó? Então você pode acessar tranquilamente, você vai ter acesso a todas essas pastas, todas essas possibilidades. E aqui a gente tem, por exemplo, todos juntos, né? Então tem iPad, tem Mac, tem também novas e estratégias ativas também. Você vai ver que cada um dos tópicos consegue separar muito bem cada uma delas. Então tem iPad, tem Mac, tem parte de ensino híbrido, tem de design thinking, PBL, e também nós temos aqui o tópico de pensamento computacional, tá? Também está realmente muito bem colocado aqui dentro. E você pode começar do começo. Você vai ter o beabá da programação e também um curso voltado para apresentar para todos vocês esses currículos também, tanto de programação para todos, como também os currículos mais avançados, tá bom? Então aqui nós temos uma parte de currículo, parte de introdução, parte de programação, conceitos, os apps, a linguagem em si. Tudo que a gente viu hoje de forma condensada, você vai conseguir se aprofundar cada vez mais, tá bom? Assim, queridos, eu quero muito que vocês fiquem à vontade, quero muito que vocês realmente se empoderem disso. É um currículo que foi feito para você, feito para a sua sala de aula. Assim, eu encerro a minha fala de hoje e eu levo a minha fala para o Yuri. Yuri, fica à vontade, tá bom, querido? Perfeito, obrigado, hein, Léo? Nossa, quantos aprendizados hoje. A gente conseguiu passar por muita coisa bacana. Realmente, uma linha do tempo onde a gente consegue aprender programação desde os anos iniciais até os anos finais. Então, é muito bom saber que a tecnologia nos apoia nesse sentido. E ótimo. Então, gente, o evento ainda não acabou, vamos ter as partes das perguntas. Então, só antes de trazer elas, retomar aqui com vocês alguns pontos. Então, o primeiro que a gente tem, né, sobre as competências e habilidades do século XXI, se tratando principalmente o que nos espera até 2025. Trouxemos também a construção dos livros, desde o Programação para Todos até Desenvolva em Swift. Então, como que a gente tem esse apoio desde o iPad até principalmente o Mac, com os anos finais.
E, claro, esse desenvolvimento com Swift Playgrounds, na linguagem Swift, com o apoio do Xcode. Então, a gente conseguiu passar por toda essa trajetória, entendendo os aplicativos, entendendo a linguagem, os livros e outros tantos materiais interessantes. Pode passar, Léo. E agora, trazendo também para vocês que tudo que a gente mencionou hoje é possível, tanto os livros, quanto os currículos, quanto os programas, por meio de um Mac. E trazendo mais elementos para vocês, nós temos algumas estratégias que nós podemos ter um Mac na instituição de ensino de vocês. Então, por R$ 279,90 por dispositivo por mês, é possível ter um MacBook Air, e para isso a Sijunta apoia vocês, porque não só o dispositivo, mas vocês também vão ter, junto com essa aquisição, os cursos, e também temos planos, como por exemplo do leasing de 48 meses. Então é um preço incrível, e a gente até coloca como efeito de comparação, é o mesmo preço de 11 pacotes por mês de folha de sulfite. Então, olha que legal e que oportunidade para a gente ter um MacBook dentro da sua instituição de ensino. E legal, gente, também passando o recado sobre os nossos próximos eventos. Então, vão ter temas aí incríveis, como, por exemplo, do evento do dia 8, que nós vamos contar sobre gamificação. Então, experiência dos jogos e gamificação como estratégia de engajamento e desenvolvimento de habilidades. Então, é um evento imperdível para quem quer saber mais sobre gamificação. Inclusive, o Léo vai estar lá com a gente. Temos também o evento do dia 10, que é como desenvolver uma aula inovadora com o iPad ou o Mac. Então, entender como a metodologia ativa está aliada com a tecnologia e inovação. E também super importante o tema do dia 15, que é como cuidar da saúde mental dos professores. Então, lá também vamos ter uma especialista, uma convidada muito especial que vai trazer esse tema tão importante para a gente, tá? Pode passar, Léo. E agora, a nossa parte super especial, que é das perguntas e feedbacks que vocês mandaram aqui para gente. Então, claro, quem tiver mais perguntas, fique à vontade de enviar, tá? Agora é uma parte que a gente vai trocando com vocês e eu vou trazer essas perguntas para o Léo. Eu vi, inclusive, que saiu uma pergunta ali, ó, acabou de sair do forno, uma pergunta da Xênia. Léo, esses cursos dão certificados? Com certeza, com certeza. Tá? Você vai realmente completar eles. Eles têm aula, avaliação em sequência para cada aula, e depois você vai conseguir fazer uma avaliação geral de todas as aulas, e depois você vai receber um certificado exclusivo se junta, tudo bem? Legal, Léo. E aproveitando também sobre o nosso link de feedback, eu acabei de mandar aqui no chat, tá? Fiquem à vontade para responder ele tanto pelo chat ou escanear aqui na nossa apresentação. Seguindo as perguntas, Léo, outra pergunta que mandaram também. Quais atividades podem ser criadas com o uso do Swift? E como realizar a avaliação nesse processo? Ótimas perguntas. Eu acho que é mais fácil eu falar as que não podem ser, tá bom? Eu creio que foi a Xênia, né? Tem muita coisa legal. A gente pode fazer muita coisa, desde um trabalho voltado para mundo real, até trabalho voltado para projetos originais em sala de aula. Então, o seu aluno ele vai poder desenvolver diversas possibilidades dentro dos mais diversos temas. Né? Então, ele consegue trabalhar em equipe, ele consegue fazer de forma individual, tem os nossos clubes de código, nossos laboratórios móveis. Então, você também vai poder, sim, trabalhar bem também uma ideia que a gente chama também, dentro dos livros, que é a ideia de você se apropriar das próprias dicas deles, porque ele traz também aplicativos e, ao mesmo tempo, atividades. Então, a gente tem ideia de comando, onde você trabalha um desenho programado, você pode pensar com vídeo, você pode trabalhar a ideia da função com vídeo, então você vai pedir para eles fazerem vídeos diferentes, mostrando passo a passo o que cada instrução tem que fazer para dos mais variados temas, né? Nós temos um mural também de vocabulários, nós temos a ideia também que eu gosto muito, algumas dicas, alguns exemplos, tá?
que é do código condicional, que talvez é o tópico mais importante do código geral, que é quando você coloca uma condição, né? Ser isso ou ser aquilo. Então você consegue colocar um jogo em equipe, que é aquela ideia clássica do o mestre mandou, né? Então, se você tiver camisa preta e blusa e sapato branco, fica em pé. Se você tiver camisa vermelha e chapéu preto, fica sentado. Então, você vai começando a desenvolver esse discernimento com eles nos mais variados níveis, tá bom? Obrigado, Yuri. Perfeito. Temos outra pergunta aqui, Léo. O professor lhe mandou a seguinte pergunta: nunca tive experiência com os alunos de programação. Como é que funciona para a programação no ensino médio nessa situação? Com certeza, porque o que eu creio é realmente para deixar você à vontade, né? Então você não precisa ser de fato um programador hábil, você pode até nunca ter visto um código na frente. Você vai começar a entender como que ele funciona. Eu acho que é esse que está o ponto de mudança desses currículos, né? Porque, ao meu ver, eu já sofri muito com isso, tá, Yuri? Inclusive, várias aulas, vários é, tutoriais de código mesmo, eles são muito complicados. Eles assumem que você já sabe tudo, né? E eles dão pouca base para o que tem ao nosso redor, né? Então, programação está em todo lugar. E esses currículos, desde os dos mais de início mesmo, os mais básicos, até os mais avançados, eles sempre fazem questão de mostrar exemplos reais, exemplos que estão ao seu redor. Ou seja, você pode ser professora de história, professora de geografia, de redação, de português. Realmente você vai sempre ter apoio para poder desenvolver essas habilidades, tá bom? Legal, Léo, muito bom. Só aproveitando o tempo, existe certificação que a Apple oferece para os alunos ou professores dentro desses currículos? Temos, ótima pergunta, hein? Ótima pergunta. Inclusive, é uma questão que aparece de forma recorrente aqui, né? Inclusive, é um ótimo tópico, tá bom? O professor, ele tem apoio completo no portal Apple Teacher. Ele consegue ser um Apple Teacher exclusivo de Playgrounds, ou seja, um Apple Teacher exclusivo para a ideia do código, tá bom? A gente tem iPad, a gente tem Mac, a gente também tem agora uma nova aba que é voltada exclusivamente para código, tudo bem? Então, é um certificado de reconhecimento internacional, você vai ter acesso a várias apostilas, a vários materiais, aos últimos tópicos do mundo, realmente, dessas novas ideias de código. Para os alunos, aqui a gente viu também, dentro do segundo livro de Xcode, do APCS Principles, que você também consegue desenvolver habilidades para o seu aluno tirar um certificado internacional, que é do exame APCS, tá bom? Então, sim, temos apoio tanto para o aluno, como apoio para o professor, tá bom? Perfeito. Tem uma pergunta também aqui que eu vou tomar a liberdade de ajudar na resposta, que é sobre essa parte de Mac. Qual o melhor modelo de Mac para a minha instituição? E eu respondo: nós precisamos avaliar o que é melhor para a sua instituição para a gente responder qual é o melhor Mac. Porque nós temos Macs de diferentes modelos, com telas maiores, Mac Mini, que é somente o poder de processamento de Mac apoiado com um monitor. Então, nós temos diferentes formas de se usar esse poder que nós temos com o Mac. Então, nós avaliamos esse projeto junto com a instituição para aí sim entender qual o melhor para vocês. Hoje, a gente tem esse modelo nessa participação que eu mostrei para vocês do Starter Pack, que é o MacBook Air com chip M1, que é mesmo o modelo inicial, que é suficiente para a sua escola. Então, com esse modelo, nós conseguimos fazer projetos incríveis e já iniciar um projeto com um valor baixo. Então, respondendo de bate-pronto, eu recomendo o nosso MacBook Air com chip M1 que eu mostrei para vocês, mas claro, nós sempre sentamos e entendemos o que é melhor para a sua instituição. Perfeito. Obrigado pelo espaço, Léo. Vou continuar aqui as perguntas. Essa é muito interessante. Sou professor de educação física. É possível trabalhar o currículo de programação? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente aqui faz agendamentos o tempo todo sobre isso, né? Então, esses currículos, eles trazem várias
atividades que você pode aplicar em várias matérias. E sim, educação física faz parte disso, tá bom? Então você sempre consegue se adaptar para cada uma dessas ideias, né? Então você consegue mesclar isso. Ao invés de você fazer uma caça ao tesouro, você consegue desenvolver um esporte atrelado a ela, um mural de vocabulários, pode ser um mural de história de cada esporte, de, por exemplo, partes do corpo, músculos, anatomia, partes teóricas e partes práticas. Sim, ou seja, você tem apoio do começo até o fim também. E também, respondendo aqui a perguntinha da Xênia, mais uma vez aqui, você também vai ter apoio sobre a avaliação, tá bom? Você tem fichas de avaliação feitas para você e para cada tópico. Ou seja, você vai não apenas ter uma ideia, uma base de uma ideia, de uma inspiração para aplicar a sua aula. Você também vai ter apoio de integração com outras matérias e, ao mesmo tempo, como que você avalia aquilo. Desde uma ideia de uma reflexão, desde uma ideia de um meio de fato que traz médias, que traz notas, e como que você consegue apropriar isso da melhor forma possível para cada uma das suas turmas, tá bom? Ótima pergunta. Legal, Léo. Então, agora a saideira. É, Temos cursos da Sejunta, além dos cursos de programação? Com certeza, com certeza. Nós temos aqui cursos voltados para iPad, ou seja, aplicativos nativos do iPad, então Pages, Keynote, iMovie, GarageBand, a mesma ideia para Mac também, ou seja, a gente apoia você dos dois lados, certo? Então, Mac básico, Pages para Mac, GarageBand para Mac, ou seja, toda aquela ideia dos estúdios que a Apple traz, né? O estúdio de gravação de áudio, que é o próprio GarageBand, o de vídeo, que é o iMovie, né? E também nós temos aqui uma aba nova, aqui, que é bem recente, que é a aba de metodologias ativas. Tem ensino híbrido, tem mindset inovador, tem PBL, que é aquela ideia de aprendizagem baseada em projetos. Tem muita coisa, tá? E tem também essa aba que também é bem recente aqui, que é do pensamento computacional. Por isso que a gente realmente convida vocês todos a poder usar, a poder realmente aprender cada vez mais por lá. Gente, tão incrível. Obrigado pelas respostas e pela ótima condução, viu, Léo? Realmente pudemos aprender bastante nesse evento. E, claro, agradecer também a participação de todos. Foi incríveis as perguntas que vocês mandaram, super pertinente com o material. E só incrementou, né, o nosso evento, que foi muito especial e passou muito rápido, né? É incrível como esses minutos, assim, pareceram que foram 10 minutos durante todo o nosso evento. Então, obrigado, viu, Xenia? Também gostamos muito da sua pergunta. E como últimos recados, se vocês quiserem saber não só desses próximos eventos que a gente citou, mas também a continuidade que nós vamos fazer, peço para seguir nas nossas redes sociais. Então, pode ser tanto pelo LinkedIn quanto pelo Instagram. E, claro, se você quiser acompanhar eventos que nós já realizamos e esse evento também que vocês estão assistindo ao vivo, basta acessar o nosso YouTube, que esse evento vai estar disponível lá, tá? Para sempre, feito para vocês. Então, obrigado, gente. Desejo a todos uma ótima noite e uma boa semana, né? Que está apenas começando e começamos muito bem. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Se cuidem, uma ótima noite, tá?